Quero convidar vocês a abrirem um texto sagrado lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 4, capítulo 3 eu falei pela manhã. Capítulo 4. O Luciano vai colocar aí o texto, já está aí no cantinho da tela. Vou dar um tempinho aqui para os irmãos encontrarem, tá bom? Pela manhã nós estudamos uma parte do capítulo 3, quando Paulo fala que nós somos a carta de Cristo, ou nós somos essa carta, e agora vamos meditar que nós somos guiados pela graça de Deus. Segundo aos Coríntios, no capítulo 3, capítulo 4, melhor dizendo, desculpa, a partir do versículo 13. É que eu estudei de novo hoje o capítulo 3, que eu quero fazer uma outra mensagem e estou com o capítulo 3 na cabeça. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do 13. Estão comigo vocês aqui? Estão comigo? Deixa eu ver o povo aqui. Parece que sim. Diz assim o texto sagrado a partir do versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em ações de graças, por meio da multidão de pessoas que darão glórias a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, te louvamos por essa palavra de Paulo, quando ele escreve aos nossos irmãos de Corinto, pedindo a Deus que essa palavra também fale conosco. Te damos graças pelos 12 anos da nossa igreja, da nossa história, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja e nos ajude a cumprir a nossa missão enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor Jesus não vier nos buscar. Pedimos a Deus que o Teu Espírito nos conduza nessa noite e que essa reflexão traga muita devoção ao nosso coração e nos desperte para a obra do ministério que o Senhor tem para nós. Em Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Meu tema hoje é: somos guiados pela graça de Deus. A pergunta inicial do início desse mês até esse momento tem sido essa: quem somos? Quem somos nós? Igreja Batista Nova Canaã, em Sorocaba. Quem somos? Qual é a nossa identidade? E hoje então eu encerro falando que nós somos um povo guiado pela graça de Deus. Amém, gente querida? Somos guiados pela graça de Deus. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma introdução falando a respeito da graça e depois eu quero colocar diante dos irmãos duas ênfases que Paulo coloca nesse texto, uma vez que esse texto está dentro de um contexto que Paulo está falando a respeito da graça de Deus. Se você está com seu texto aí em mãos, você vai olhar no capítulo 4 e vai ver que Paulo está cumprindo o seu ministério com fidelidade, e por isso ele vai dizer para nós aí no versículo 7 que nós temos esse tesouro, o evangelho, em nós, mas nós temos esse tesouro em vaso de barro, mostrando a nossa fragilidade e a beleza e a potência desse evangelho em nós. Então nós somos esse povo guiado pela graça do nosso Deus. A Bíblia vai relatar para nós, lá em Gênesis, que nós temos a nossa queda, ou a queda da humanidade, e desde aquele momento nós seguimos os passos de Adão. Infelizmente, nós herdamos essa pecaminosidade, temos essa proposta em nós da desobediência a Deus. E essa é a má notícia que a Bíblia traz para nós, a má notícia de que nós somos pecadores, de que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos encontrar ou buscar e entender o plano da salvação, por nós mesmos nós estamos condenados ao inferno, mas pela graça de Deus nós temos acesso. Então, nós precisamos sempre falar, quando falamos das boas notícias, falar também das más notícias, o que o pecado fez com a nossa vida, o impacto do pecado na nossa relação para com Deus. Nós fomos completamente rompidos, ou nós rompemos a nossa relação com Deus quando nós optamos pelo pecado, e essa é a má notícia é que nós damos as costas a Deus, a má notícia é que nós queremos tomar conta da nossa própria existência a partir de nós mesmos. Agora, a boa notícia, as boas novas de salvação é que Deus nos ama em Jesus, e essa é a graça de Deus.
Então hoje nós precisaremos entender o que de fato é essa graça de Deus, porque o Evangelho diz que nós somos amados por Deus e dessa forma em Jesus nós recuperamos aquilo que nós perdemos por conta da nossa natureza de Adão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então em Jesus nós podemos receber a salvação e desfrutar dessa nova vida, porque o Evangelho, essa notícia de que Deus nos ama, traz essa proposta de salvação. Salvação para quem? Para aquele que crê. Então quem crê recebe a salvação, quem crê vive a partir do Evangelho e tem a sua vida completamente restabelecida pela graça de Deus. E aí nós aprendemos e temos essa consciência de que não é pelos nossos méritos, correto? Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Ele já fez. E aí tudo para nós é graça de Deus, como nós veremos daqui a pouquinho. Eu gosto de resgatar aquele texto de João, lá no capítulo 1, quando João fala o seguinte: no princípio era o Verbo, o Logos de Deus. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, a vida estava nele, e ele era a vida que trouxe luz aos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne, Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então Jesus é a manifestação da graça de Deus, ele veio cheio de graça e de verdade. Então a graça de Deus é manifestada na pessoa de Jesus. Então na teologia de Paulo, graça é esse favor imerecido, a bondade de Deus, o amor eterno de Deus sendo revelado a nós, uma vez que nós, pecadores, não tínhamos força para buscar uma vida ou um relacionamento com Deus, e tudo isso foi feito, foi tratado com Jesus, ou por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós falaremos a respeito da graça de Deus, desse amor de Deus que nos salva de uma maneira individual, mas que nos coloca diante do povo dele ou nos reúne na igreja. Então, basicamente, quem somos nós? Nós somos um povo reunidos pela graça de Deus. Todos nós aqui certamente poderemos falar o seguinte: eu sou alvo da graça de Deus. Eu sou fruto da graça de Deus, e por isso eu faço parte dessa igreja, dessa comunidade, que é uma comunidade guiada pela graça de Deus. A graça de Deus é essa manifestação de amor, da bondade de Deus para o pecador. Então todos nós podemos receber a graça de Deus, e a graça de Deus é disponibilizada a todas as pessoas. Nós nunca poderíamos nos salvar a partir de nós mesmos, mas Deus manifesta a sua graça salvadora a nós. Nós não poderíamos quitar a nossa dívida para com Deus, não poderíamos pagar por nossos pecados, mas Ele fez tudo isso por nós, por meio de Jesus, o seu Filho. Nós não poderíamos ter a nossa absolvição dos nossos pecados, a nossa vida livre das garras de Satanás, mas Ele assim o fez, por manifestação da sua graça. Salvação é presente, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, e por isso nós somos um povo guiado pela graça de Deus. Chegamos até aqui, 12 anos da igreja, pela graça de Deus, presente de Deus, misericórdia de Deus. E é presente de Deus sobre nós, é aquilo que nós não merecemos, é aquilo que a gente recebe, e aquilo que a gente recebe a gente agradece. Por exemplo, a vida é graça de Deus, amém? A vida é graça de Deus, salvação é graça de Deus, estar aqui hoje ou estar aí conectado é graça de Deus. Olhar e perceber o cuidado de Deus ao nosso redor, graça de Deus. A santificação, graça de Deus. Ouvir a mensagem de Deus é graça de Deus. Tudo aquilo que nós recebemos dele é graça de Deus. Ver o avanço da igreja, o sustento da igreja é graça de Deus. Não nos custou nada, não teve um preço para nós. Foi tudo por Ele que fez, e Ele mostra o seu amor a nós, mostrando que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos é graça
de Deus. E por isso nós, individualmente, desfrutamos da graça de Deus, e pensando na igreja, nós somos esse coletivo, esse ajuntamento, esse agrupamento de salvos, onde todos nós somos guiados pela graça de Deus. Eu gosto da expressão de Paulo quando ele escreve a Tito, quando ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, Deus se manifesta, Deus revela a sua graça, o seu amor a nós, trazendo salvação. E é interessante a abertura e a amplitude que Paulo fala ao jovem pastor Tito, falando o seguinte: olha, a graça de Deus é salvadora para todos os homens, todos aqueles que creem, que se colocarem à disposição, receberão da graça de Deus e terão o privilégio, o prazer de ter as suas vidas completamente salvas do pecado e não terão mais nenhum problema com a morte. Então Jesus é a personificação para nós da graça de Deus. E é interessante que o próprio Senhor Jesus disse que Ele veio buscar e salvar o perdido, eu, você. E por isso a igreja é esse ajuntamento, é essa reunião dos salvos regenerados, lavados pelo sangue do Senhor, porque nós somos alvo da graça de Deus. É interessante que o anjo, quando fala com José, ele fala o seguinte: olha, eis aí Maria dará à luz a um filho, e vocês colocarão o nome nesse menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Então Jesus veio até nós manifestando salvação e graça, e por isso nós somos esse povo guiado pela graça. O próprio apóstolo Paulo, que fala conosco nessa noite, que nos guia nessa reflexão, ele diz o seguinte: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não consigo analisar a minha vida a não ser pela ótica da graça de Deus. Eu não consigo entender a minha vida se eu não enxergar a graça de Deus. Eu acho que um cristão deve ter essa mesma perspectiva de Paulo. Nós deveríamos olhar para a nossa vida, para a nossa existência, para a história do povo de Deus e, nesse caso, para a nossa história, a história da nossa igreja, e visualizar a graça de Deus entre nós. Então nós somos guiados pela graça, e a nossa esperança é que nós continuemos sendo guiados pela graça, porque Deus irá nos conduzir, Deus irá nos levar a outros lugares e alcançar outras pessoas por manifestação da sua graça. E tudo isso vai esmagar o nosso orgulho e vai tirar de nós, talvez, a nossa pretensa arrogância de falar assim: fomos nós que realizamos algo no reino de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos que, movidos pela graça, nós pregamos o Evangelho. Esse é o primeiro ponto de Paulo. Movidos pela graça, nós pregamos o Evangelho. Me acompanhe no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito. Qual Espírito? Tudo aquilo que ele estava falando antes. Falando que nós, mesmo sendo vasos de barro, ou seja, sendo frágeis, nós temos entre nós, dentro de nós, o poder do Evangelho e esse tesouro que é o Evangelho. Nós não temos nenhum valor no sentido humano, mas nós somos revestidos de beleza porque o Evangelho está em nós. Quando alguém olha para nós e vê que nós somos felizes, nós precisamos lembrar isso, que nós agora temos o Evangelho dentro do nosso coração. Nós somos vasos frágeis de barro, mas nós temos a riqueza do Evangelho entre nós. E aí entramos no versículo 8, quando ele fala assim: em tudo nós somos atribulados. Vem tribulação de todo lugar, mas porém nós não ficamos angustiados. Por quê? Porque esse tesouro está dentro de nós. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja movida pela graça, e movida pela graça ela prega o Evangelho. Dá uma olhadinha no versículo 13. Tendo, porém, esse mesmo espírito da fé, como está escrito. E aí ele retoma os Salmos, eu até anotei aqui, 116, ele vai falar o seguinte: o que eu criei, é por isso que eu falei. Então ele prega aquilo que ele crê. E aqui é interessante, porque nós podemos ter essa ideia. A nossa pregação, na realidade, deve ser uma fala, ou deve ser um resultado da nossa fé. Da mesma forma, as pessoas de fé são aquelas pessoas que pregam o Evangelho, que falam o Evangelho, porque são movidas pela graça de Deus. Então, uma igreja movida pela graça de Deus é uma igreja que prega aquilo que ela crê.
é aquilo que está na sua essência, no seu escopo doutrinário, ela simplesmente compartilha, porque ela sabe que as pessoas precisam dessa graça que está na sua pregação, nessa forma dela expor aquilo que ela de fato acredita. Então, eu criei e por isso é que eu falei. E aí podemos lembrar da expressão de Paulo, quando ele diz, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei em quem tenho crido. E naquilo que eu creio, eu prego. Naquilo que eu creio, eu anuncio. Naquilo que eu creio, eu vou adiante, proclamando o Evangelho. E a pergunta que eu fiz no texto, olhando para esses 4 primeiros capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, é o seguinte: Paulo cria em quê? E aí eu quero convidar vocês a dar uma olhada comigo. Em primeiro lugar, por exemplo, Paulo cria que Deus estava conduzindo a vida dos cristãos de uma maneira triunfante. Olha o que ele diz: graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então Paulo cria piamente de que a igreja era conduzida com triunfo, assim como a nossa vida também é conduzida por Cristo em triunfo, e precisamos lembrar disso. Deveríamos pregar mais sobre isso, falando que a nossa vida será conduzida por Cristo e nós temos a certeza de que Ele vai nos levar em triunfo até aquele dia em que o Senhor nos chamar. E a nossa vida será, dessa perspectiva de Paulo, vitoriosa, porque nós já estamos do lado da vitória, nós já cremos que o Senhor Jesus nos deu esse título. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Para o crente não há derrota, nesse sentido. Para o crente há vitória, a certeza de uma caminhada triunfante, não no sentido econômico, não no sentido que não vai mais ter dificuldades com a sua saúde ou problemas dessa vida, mas no sentido da eternidade. Ele vai nos levar em triunfo. Então o que Paulo cria? Paulo cria certamente que Deus iria conduzir a igreja em triunfo, e aqui nós podemos falar amém. Não depende de nós, não é nossa força, não é nossa eloquência, não é nossa história, não é os nossos recursos, é que em Cristo Ele conduz a igreja. É que em Cristo Ele conduz a minha vida, a sua vida e a nossa família. Em Cristo nós podemos colocar toda a nossa confiança. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que ele cria que nós somos o bom perfume de Cristo e que nós devemos exalar esse bom perfume, afinal de contas, a nossa sociedade cheira mal. Há cheiro de morte em todos os lugares da nossa sociedade, em todos os espaços da nossa sociedade. E nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, e por isso nós precisamos pregar. É o que Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Eu creio que eu sou um bom perfume de Cristo, e por isso eu preciso pregar, para que outras pessoas exalem o cheiro de vida. Tem muitos discursos de morte, e nós cremos no discurso da vida. E quando a gente fala do nome de Jesus, gera vida, não gera vida? Você deu até um sorriso, aí você ficou assim cheio de esperança. Porque esse nome é um nome que está acima de todo nome. E a esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará e vai reconhecer que Ele é o Senhor. Então por que não falar desse nome? Por que não exalar esse bom perfume de Cristo? Paulo também cria, como nós vimos pela manhã, que nós somos a carta dele enviada ao mundo. Se você não ouviu a mensagem de manhã, ouça a mensagem de manhã. Quem ouviu aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui não dá para ouvir, né? Até saiu aqui. Tem que ouvir, né? Fala aí, tem que ouvir. Quem não ouviu, tem que ouvir. Nós somos a carta de Cristo. E essa carta de Cristo precisa ser enviada ao mundo. Então eu creio nisso. Hoje nós estamos reunidos e daqui a alguns dias nós estamos espalhados, e aí vocês são as cartas de Cristo nessa cidade, nessa região. Paulo cria, por exemplo, que aonde o Espírito do Senhor estava, ali há liberdade. Olha o que ele diz: aonde o Senhor está, o seu Espírito está atuando. E aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Há liberdade para todo aquele que crê, e há transformação de vida. Porque aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Quantas vidas ainda estão completamente
aprisionadas ao pecado, porque ainda não desfrutam dessa liberdade que só é promovida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo cria, por exemplo, no poder do Evangelho, quando ele fala que esse Evangelho resplandece em nossos corações para a iluminação do nosso conhecimento. Todos nós um dia estávamos completamente cegos para o pecado, para uma vida que não agrada a Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu creio nisso, e por isso eu anuncio. Paulo também diria para nós: olha, eu creio que nós temos esse tesouro, como está aí no versículo 7, dentro desse vaso de barro, e por isso nós podemos passar por tribulação, mas não ficamos angustiados, porque nós somos movidos pela graça de Deus. Tem tribulação? Tem tribulação. Mas chega angústia? Não, angústia não. Ficamos perplexos? Quem aqui não fica perplexo com as notícias, com o caos, com a desumanidade? Perplexidade. Tem algumas coisas que eu não consigo nem visualizar, mas nem ouvir. É muita perplexidade, é muita barbaridade. Porém, nós não desanimamos. A gente continua com o coração aquecido, porque a graça de Deus está entre nós. Então, se cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós precisamos falar disso, precisamos falar daquilo que cremos. Se cremos que Jesus venceu a morte, nós precisamos falar a esse respeito, proclamar isso. Então a primeira questão de Paulo é o seguinte: essa igreja movida pela graça de Deus é uma igreja que prega, é uma igreja que anuncia, é uma igreja que sabe que o inimigo já está derrotado e que nós iremos avançar. Que se cremos que Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus e que Ele revela o amor de Deus a nós, nós precisamos falar, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Outras pessoas precisam saber que Jesus Cristo é o Senhor. Se cremos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e que todo joelho se dobrará a Ele, precisamos anunciar essa verdade ao mundo. É um absurdo desfrutar da graça de Deus e não falar e não compartilhar com as pessoas que nos cercam. Você recebe esse presente, você tem o seu coração invadido pela alegria de ser um filho de Deus, uma filha de Deus, e não compartilha. Dá uma olhadinha comigo no versículo 15, quando Paulo diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha, tudo existe porque Deus nos ama. Olha que incrível isso, é magnífico. Eu diria, é muito amplo esse conceito de Paulo. Tudo existe por amor de vós, com uma finalidade: para que a graça seja multiplicada. Nós precisamos multiplicar a graça de Deus. Nós precisamos dividir essa graça de Deus, para que essa graça de Deus não esteja somente nos nossos corações, mas alcance outros corações. Para que outras pessoas também desfrutem desse prazer de falar assim: eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, eu tenho a minha vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, não sou eu mais que tomo as decisões. Por quê? Se eu tomar as decisões, tudo na minha vida ruirá, cairá, mas é Ele que me conduz. Algumas pessoas ficam perguntando como nós temos conseguido a direção de Deus, mas na realidade a resposta está aqui: nós estamos multiplicando a graça dEle, e conforme a gente vai multiplicando a graça dEle, Ele nos abençoa com a sua direção. Que prazer, que privilégio é falar assim: eu sou guiado pela graça de Deus. Quem toma conta da sua vida? Lembra de Paulo? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que conduz, é Ele que comanda, as orientações são dele, os próximos passos é Ele que dá. Então nós precisamos multiplicar, aprender a fazer essa matemática do reino de Deus, porque a gente pensa o seguinte: tudo que é meu, eu tenho que reter. O mundo diz assim, não é? Essa semana eu tive contato, acho que foi na sexta-feira, Natália, com o meu sobrinho. Ele não tem 2 aninhos. E é engraçado que na sala ele pegava os brinquedinhos lá, quando o Timóteo chegava perto, ele pegava o brinquedo e puxava para ele e falava o quê? Isso é meu. E aí a gente conversando, meu cunhado, falando assim: não, meu queridinho, tem que multiplicar, tem que dividir. Mas ele não conseguia dividir. Eu fiquei pensando nessa palavra, fui olhar no grego, porque multiplicar tem a ver de compartilhar, não é somente dividir, porque a gente fala assim: não, o cristão tem que dividir. Aí vem Paulo e fala o seguinte: não, o cristão não é somente aquele que divide a graça de Deus, é aquele que multiplica.
É algo exponencial. Começa em você e vai alcançando os seus amigos, os seus familiares, até que chegue a toda a criatura. Essa é a ideia da igreja. Então, o que nós pregamos? Aquilo que nós cremos. Agora, se a gente não tiver uma base sólida, uma base completamente bem estruturada, a gente não vai conseguir pregar. Então a gente vai pregar a respeito de família, a gente vai pregar a respeito da vida humana, a gente vai pregar a respeito da salvação, porque a gente tem uma base. É o que Paulo está dizendo. Eu falei porque eu criei nisso. E eu não posso pregar uma coisa que eu não creio. Então a igreja anuncia a graça de Deus porque ela é movida por essa graça de Deus. E aí ele fala no versículo 15 o seguinte: olha, vamos multiplicar essa graça de Deus, porque quanto mais a gente multiplica a graça de Deus, mais o nosso Deus recebe ações de graças. Se a gente levar outras pessoas a conhecerem a graça de Deus, sabe o que acontece? Deus é louvado, Deus é glorificado, o nome dele é exaltado, a glória de Deus é reconhecida em outros corações. Eu me lembro da expressão de Isaías que nós estamos estudando na escola bíblica, que ele tem a visão de Deus e ele fala: olha, eu vi o Senhor. E a expressão dos seres celestiais é o seguinte: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra precisa ver a glória de Deus, e Deus quer nos usar como igreja para que a gente manifeste a sua graça, para que a gente pregue a sua graça, para que a gente multiplique a sua graça. Aí chega alguém sem esperança, você fala assim: não, eu também não tinha esperança, olha para mim, veja o que ele fez comigo. Eu não tinha amor, veja o que ele fez comigo. Ele invadiu o meu coração com esse amor. Aí você chega para alguém e fala assim: eu também fui cego como você, assim como o apóstolo Paulo, mas se um dia o evangelho brilhou diante de Paulo, as escamas dos seus olhos caíram, ele viu o evangelho, ele viu o Senhor Jesus, ele foi convertido, ele foi transformado, agora ele é guiado por essa graça. E quando alguém chega para ele: Paulo, você é o cara da igreja do primeiro século, ele fala assim: sou o que sou pela graça, tudo que eu tenho é pela graça. Eu tenho até um probleminha aqui, um espinho na carne, que a gente não vai ficar debatendo o que é, que ninguém vai saber o que é. Eu tenho espinho na carne, eu orei a Deus 3 vezes, e aí Deus falou: sabe o que para mim? A minha graça te basta, a minha graça é suficiente, o meu amor derramado sobre você é suficiente. O que nós precisamos pregar para esse Brasil, queridos irmãos e irmãs, essa graça de Deus. Mas, para pregar, a gente precisa crer nessa graça, crer que nós somos alvo desse amor de Deus. Eu não mereço, você não merece, mas nós recebemos a salvação de graça. Não teve custo a nós, mas custou para Deus. Prova do seu amor por nós. Quanto mais pessoas desfrutarem da graça de Deus, mais ações de graças o nosso Senhor receberá. E a glória dele será vista por toda a terra. Digam amém. Fala amém. Até os animais manifestam a glória de Deus. A natureza manifesta a glória de Deus. E a pergunta é: e você? E eu? E a igreja? Se a igreja não for essa agência que vai demonstrar a graça de Deus, quem fará? Em segundo lugar, nós somos movidos pela graça de Deus para celebrarmos a ressurreição. Dá uma olhadinha comigo no versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo aqui está falando agora na ressurreição, no clímax do ministério de Jesus. Na cruz nós contemplamos Jesus comprando a nossa vida, pagando pelos nossos pecados, mas na ressurreição a gente vê Jesus vencendo a morte. Nós cristãos cremos que na cruz Jesus pagou a nossa dívida com o Pai, mas nós cremos também que Ele nos redimiu na cruz, nos perdoou na cruz, mas deixou o túmulo para trás. Ele ressurgiu ao 3º dia. Nós cremos na ressurreição de Jesus e cremos que Ele ressuscitou ao 3º dia. E por isso precisamos celebrar a ressurreição, porque a ressurreição de Jesus é a grande vitória do cristianismo.
Ele venceu a morte. E da mesma maneira que Ele venceu, nós também passaremos por essa experiência. Quando nós valorizamos e entendemos a ressurreição de Jesus, nós mudamos o foco das nossas vidas, tiramos a atenção do aqui e agora e pensamos naquilo que será na eternidade. Porque a ressurreição nos ajuda a rever essa questão da morte e o medo que temos da morte. Todo mundo fala o seguinte: não tenho medo da morte. Ou boa parte das pessoas falam que não tem medo da morte. E como capelão hospitalar, que sempre corri dentro dos hospitais, agora por conta da pandemia, infelizmente não pude realizar esse ministério, é fato que todo mundo fica meio balançado quando chega aquele momento derradeiro. Mas nós não podemos e não precisamos ter medo da morte. A morte para nós já foi vencida. E a partir dessa perspectiva, a gente não vive mais sobre a influência da morte. Olha que incrível. O Evangelho nos liberta do perigo da morte, do medo da morte, de tudo aquilo que a morte traz. Nós somos o povo da vida. Fala amém, gente. Amém. E tudo aquilo que a gente vai gerar é vida. Alguém chega para você com um discurso de ódio, você fala assim: não, isso lembra a morte. Não quero. Eu quero notícia boa. Fala para mim do Evangelho. Chega alguém fazendo uma fofoca. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Fofoca é da morte ou da vida? Da morte. Fala bem da pessoa. Vamos orar por ela. Chega alguém com desesperança. Desesperança é da onde? É da morte ou da vida? Da morte. O que nós queremos? A esperança que está em Jesus. Chega alguém, por exemplo, com uma visão mais fatalista. Está tudo terrível mesmo, é crise, é caos, é inflação, é política, é tudo, não sei o quê. Isso vai gerar bem-estar em nós? Agora, nós, com essa proposta da ressurreição, a gente crê, não naquilo que vai acontecer somente nessa vida, mas a gente crê naquilo que vai acontecer além dessa vida. A ressurreição nos ajuda a lembrar do nosso futuro, lembrando que a nossa vida está em Jesus, onde nós depositamos a nossa esperança. A nossa esperança não está limitada a essas coisas dessa vida. Muito interessante, quando Jesus, por exemplo, estava no templo, ele falou que destruiria o templo em 3 dias, lembra disso? Lembra, Lucas, quando nós estudamos em Mateus? E no terceiro dia disse Jesus: olha, tudo isso aqui vai ruir, e no terceiro dia eu ressuscitarei, fazendo uma alusão à sua morte e à sua ressurreição. E a minha pergunta é: ruiu tudo? Caiu o templo de Jerusalém? Sim. E por que nós não cremos naquilo que ele falou em relação à sua vinda para buscar os seus escolhidos, os seus queridos, os salvos? A ressurreição nos ajuda a lembrar no futuro, lembrando que ele vem buscar a sua igreja. Nós estamos comemorando 12 anos da existência dessa igreja, mas nós precisamos sempre, como nós fazemos na ceia, lembrar que nós estamos aqui, celebrando aqui e agora, até que ele venha, em memória dele, porque a nossa caminhada aqui é passageira, ou alguém vai querer ficar aqui para sempre. Aqui não é nosso lugar, aqui não é nosso lugar. E olhando de verdade para essa nossa sociedade contemporânea, eu tenho a certeza que aqui não é nosso lugar. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Aqui estamos e vamos cumprir a nossa missão. Aqui estamos e vamos cumprir o nosso ministério, mas nós não somos daqui. O que ele está falando aqui é o seguinte: nós sabemos, e eu creio que você deve saber aí no seu coração, nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Olha que certeza! O mesmo poder que habitou em Jesus, o mesmo Deus que tirou Jesus das trevas, é o mesmo Deus que também nos ressuscitará com Jesus. Jesus foi a primícia, o primeiro, e nós ressuscitaremos com Ele. Num momento como o nosso, nós precisamos lembrar dessa esperança. Um dia nós ressuscitaremos com Jesus e seremos apresentados com Ele. É muito interessante quando a gente apresenta um amigo para uma outra pessoa, a gente apresenta qualquer coisa que a gente faz, né? Estou tentando pensar aqui. Por exemplo,
Dia desses eu tive que apresentar o meu filho a uma pessoa. É claro, é meu filho, né? Eu, o homem mais bonito da vida. É meu filho. Fui apresentar então Timóteo. Falei, aqui está o meu filho. Aí a pessoa olhou assim, acho que ela teve compaixão de mim, né? Olha que bonitinho, tal. Puxou para a mãe, tal. Meu filho, apresentei. Ele estava comigo. Mas a expressão de Paulo é o seguinte: nós seremos apresentados com Jesus. E sabe aquelas pessoas que ficaram zombando da nossa vida, da nossa fé? Olha ali vai o crente, olha ali está a Bíblia, discriminaram a nossa vida, zombaram da nossa fé. Eles verão eu e você recebendo aquele título maravilhoso. Nós somos filhos e filhas de Deus e estaremos reinando com Jesus para todo sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Tem um monte de gente pensando que o cristianismo está falido. Um dia nós veremos. Claro que não está. Nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo da vida. Nós cremos nisso. E por isso anunciamos isso. Que um dia nós seremos ressuscitados juntamente com Ele. Não sofreremos mais com enfermidades. Não precisaremos mais de medicamentos controlados. Não sofreremos mais com vizinhos que ficam tocando aquelas músicas insuportáveis. Não sofreremos mais. Não choraremos mais. O que é uma vida sem choro? Já parou para imaginar isso? Isso é o céu. No céu só vai ter música boa. Pensa no coral. Pensa nos animais redimidos. Pensa na natureza que não vai mais gemer de dor, mas será uma natureza completamente restabelecida para a honra e glória do Senhor. Teremos as nossas casas, as nossas mansões celestes, e ali louvaremos a Deus. O sol não terá mais necessidade, porque a glória dele brilhará sobre nós. Quando nós estudamos Apocalipse, deu para ver as dimensões dessa cidade, chamada Nova Jerusalém. Lembra, Lucas, da dimensão do portal, das portas de Jerusalém? E com ele nós reinaremos. Amém, por isso. É o mesmo poder, o poder do Pai. E a igreja crê na ressurreição. E nós seremos apresentados com Ele. Paulo está dizendo isso. Naquele dia, nós seremos apresentados como filhos e filhas de Deus. E estaremos do lado do Cristo. Seremos apresentados como aqueles que creram. E a pergunta é, aqueles que não creram? Terão que olhar para nós e desfrutar, sabe do que? Do inferno, e nem desfrutar, né? Terão que amargar lá no inferno, e nós desfrutaremos do reino. Ouviremos Jesus falando, vinde benditos de meu Pai. Seremos apresentados como filhos de Deus pela graça, pela manifestação da sua graça. Eis aqui aqueles que creram no Evangelho, nós ouviremos isso. Eis aqui aqueles que creram no poder de Deus, que tirou Jesus das trevas e deu a vida, da morte para a vida. 12 anos de história, até aqui guiados pela graça de Deus. E nos próximos anos, até que Ele venha, seremos novamente guiados pela graça de Deus. Eu tenho a certeza que a minha vida está sendo guiada por Deus. E naquilo que deu errado, a culpa não é de Deus, é porque eu ainda sou muito pecador. Mas naquilo que você encontrar vitória, você fala assim, olha lá a graça de Deus. Quando alguém vier te elogiar, fala assim, parabéns por isso, parabéns por isso, parabéns por aquilo, parabéns, pastor, pela igreja. E nós falaremos o quê? Nós somos a igreja que somos pela graça de Deus. Eu sou essa pessoa que vocês veem hoje pela graça de Deus. Mas a graça de Deus irá nos conduzir até que a gente se torne a pessoa com a mentalidade de Cristo Jesus. Até que nós sejamos formados à imagem de Jesus. E nessa caminhada, nessa jornada, eu conto com a sua ajuda, com a sua oração. Eu espero também que você conte com a minha oração, porque nós continuaremos sendo guiados pela graça de Deus. Não temos força, não temos dinheiro, não temos recursos dessa vida,
mas temos a maior riqueza da vida, a salvação que nos trouxe alegria. Se você estivesse sem máscara, ia ver todo mundo dando risada. Nós somos alegres, nós somos felizes, nós somos o povo da paz. Está doente, mas estamos em paz. Como está o coração? Está tudo bem, tudo em paz. Não é assim, crente? Estou desempregado? Não, mas estou em paz. Está tudo acontecendo de forma estranha, mas estamos em paz. Somos de Deus. Como que está a igreja? Tudo em paz, tudo em ordem, está tudo maravilha. Glória a Deus, estamos caminhando, estamos avançando. Tem desafios imensos, enormes, barreiras que eu diria assim, humanamente falando, intransponíveis, mas nós iremos com a nossa força. E eu me lembrei até de uma historinha que eu estava contando para Timóteo, que vocês conhecem muito bem, da história daquele menininho, pequenininho, um jovem pastor, que tinha um gigante enorme para ele enfrentar, e aquele gigante chegava diante do povo e zombava do povo. E aí, não tem homem aí em Israel? Lembra, o filisteu? E aquele menininho lá chamado Davi fala assim: eu vou a ti em nome do Senhor, eu estou movido pela graça. Quem é esse mundo que zomba da igreja? E nós iremos contra-atacar, no sentido correto da palavra, com a graça de Deus. Nós vamos até o mundo movidos pela graça, não para contra-argumentar somente, mas para falar, para manifestar que nós somos de Deus e que nós somos movidos pela graça. Eu espero e oro, em nome de Jesus, que todos nós tenhamos essa consciência, essa compreensão, que somos o que somos pela graça de Deus. Vamos avançar pela graça de Deus. E quando alguém tentar falar que é o nosso mérito, a nossa força, a nossa inteligência, falaremos que nós temos a certeza que nós cremos e por isso anunciamos, que nós cremos que Jesus ressuscitou e por isso nós também ressuscitaremos. E um dia seremos apresentados diante dele. Encerro assim: eu que merecia o inferno, eu que merecia a condenação, estarei do lado de Jesus e serei apresentado como filho de Deus. Pensa se isso não é graça, pensa se isso não é um amor imerecido, pensa se isso não é um amor eterno de Deus, porque Ele nos quer bem e Ele nos quer envolvidos com o seu reino. Deus nos abençoe, que Deus continue nos movendo com a sua graça, essa força de Deus, esse amor de Deus nos empurrando para frente, adiante. Vamos embora, até chegar aquele dia em que Ele virá buscar a sua igreja. Amém, povo de Deus?